Galerinha, então vamos dar início à nossa aula, tá? Peço a atenção de vocês. É uma aula bem trabalhosa, então vocês vão ter que ficar bem atentos, tá? O tema da nossa aula de hoje são as principais drogas que são utilizadas na UTI. Então, nós vamos estudar quais são os principais medicamentos que são utilizados nas unidades de terapia intensiva. Uma dica que eu dou logo de início a vocês, recomendo que vocês façam, é organizar uma caderneta de medicamentos. Então, vocês comprem uma cadernetinha pequena e escrevam os principais medicamentos, tá? Tanto os utilizados na UTI, quanto os utilizados nas principais enfermarias que vocês já frequentaram. Né? Nessa caderneta vocês anotem o nome dos medicamentos, quais as indicações de uso, como é a forma de preparo dessa medicação, tá? Todas essas informações elas são muito importantes de que vocês tenham conhecimento. E assim, meninos, estudar medicamento é uma tarefa muito difícil. Vocês não vão sair daqui decorando, sabendo de tudo, sabendo para que serve tudo, como que é preparado esses medicamentos, não. Vocês não vão sair daqui sabendo quais são, para que serve todos os medicamentos, como que se dilui, reconstitui. Não. Então, o uso da caderneta é muito importante, tá? Porque vocês nunca podem administrar um medicamento que vocês não saibam como preparar, que vocês não saibam a via de administração, que não sabem a forma de preparo, né? Então, vocês não vão ter como saber a respeito disso em todos os medicamentos, né? Então, o que eu recomendo principalmente para quem está se formando agora, para quem está começando agora, o que eu recomendo principalmente isso, tá? Fazer o uso da caderneta, anotar todos os medicamentos. Para quem já foi em estágio, lembro dos medicamentos que são utilizados, os principais que são utilizados nas enfermarias. Essa é uma técnica muito importante. Então, desde o início da nossa aula, eu já quero dizer para vocês que vocês não precisam decorar, tá? Todos os medicamentos. Vocês vão estudando e vão aprendendo aos poucos. É importante que vocês saibam os principais, né? Os principais que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, esse daqui a gente usa bastante, esse aqui também. Então, são os que vocês mais precisam ter atenção, tá? E os demais vocês vão aprendendo com o tempo, vão aprendendo com o tempo, com os estudos, com a experiência, com o trabalho, tá? Então, vamos ter uma aula assim bem tranquila, não confundem muito a cabeça de vocês com isso, tá? Então, vamos lá. A prática de medicação na UTI, meninos, é uma prática muito complexa, né? Então, são vários medicamentos. Muitas vezes, um paciente, quando você pega um prontuário do paciente, tem assim 30 medicamentos prescritos, né? E todos esses medicamentos, você precisa ter um cuidado muito grande na hora de preparo, na hora de administração, enfim. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, certo? São medicamentos que alteram os sinais vitais dos pacientes, então frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão, né? Então nós precisamos ter também muito cuidado na hora de administrar. Por exemplo, se você administrar um medicamento muito rápido, você pode causar a bradicardia no paciente. O que é essa bradicardia? Quando a frequência cardíaca, quando os batimentos do coração estão abaixo de 60. Isso é um risco muito grande para esse paciente. Então, a todo momento que vocês forem administrar um medicamento, vocês precisam ter muita atenção, muita cautela nesse momento de administração, pois são medicamentos que causam grandes alterações no sistema do organismo, certo? Então, ele precisa ter uma administração rigorosa, a velocidade rigorosa, a diluição correta, velocidade de infusão de maneira correta, tá? E para isso, nós vamos utilizar com muita frequência
o que nós já estamos falando bastante nas nossas aulas, que são... Peraí só um momento, deixa eu utilizar aqui. Nós vamos utilizar com muita frequência as bombas de infusão, tá? Essas bombas de infusão que controlam a velocidade dos medicamentos que são infundidos, fazem detecção de bolhas de ar, tá? Então, são máquinas extremamente sensíveis e muito utilizadas na nossa prática. Que a gente pode observar, inclusive, ó, essa senhora está fazendo uso de uma solução a uma velocidade de 380 ml por hora. Então, é a velocidade com que está correndo essa solução, é uma velocidade controlada. Aqui nós também temos um exemplo de bomba de infusão, mas nesse caso nós estamos utilizando uma seringa, certo? Aqui nós temos uma solução em frascos, né? São soluções de maior volume, e aqui uma solução de menor volume. Essa bomba de infusão aqui vocês vão encontrar muito nas UTIs, na UTI NEL, né, nos hospitais pediátricos, vocês vão ver e utilizar muito essa bomba de infusão aqui, tá? E conhecimento é fundamental, meninos. Então, o que eu sempre digo, se vocês têm dúvida de algum medicamento, de algum cálculo de medicamento, né? Vocês já foram para a prática, vocês já sabem que tem que fazer cálculo dos medicamentos, tem que calcular a diluição, a velocidade de infusão, gotejamento, tudo direitinho, né? E se você não souber isso, então eu digo sempre, não faça. Pergunte, procure, consulte. Não é errado, meninos, você pesquisar antes de você administrar um medicamento. Ah, esse medicamento aqui eu nunca preparei. Você vai lá, pode pegar no seu livro, na sua caderneta, né, consultar a respeito daquele medicamento. Eu sempre comparo assim. Por exemplo, você vai fazer uma receita, né? Você vai preparar uma receita que você nunca fez. Se você nunca fez, você não sabe como fazer. O que que você faz? Você vai lá na internet, procura uma receita na internet, né? Procura perguntar, né, para quem já fez. Mesma coisa são os medicamentos. Então, antes de você preparar, administrar o medicamento, você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. Se você não tem, não faça, tá? Uma outra regrinha que a gente sempre tem que levar em consideração é: não administre aquilo que você não preparou. Então, por exemplo, um colega seu preparou uma medicação, tá? Um colega seu preparou uma medicação. Você não viu como ele preparou, você não viu como ele diluiu a solução, como ele reconstituiu, você não viu se ele contaminou, se ele não contaminou, se ele fez cálculo, se ele não fez, você não viu nada. Aí o seu colega vai lá e pede para você administrar essa medicação. Não façam, porque você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Você não preparou aquele medicamento, você não sabe como foi feita essa preparação, esse cálculo, você não viu nada e você vai pegar essa responsabilidade de administrar o medicamento no paciente, algo que você nem sabe como foi feito. Então eu sempre digo, não façam, tá? Não administrem medicamentos que vocês não prepararam, que vocês não têm segurança, que vocês não têm certeza, tá? Sempre consultem, sempre se informem, meninos. A administração de medicamentos é uma prática muito séria, que pode tanto levar o paciente à cura, como pode levar a óbito. Então, assim, eu peço encarecidamente que vocês tenham muito cuidado e muita responsabilidade durante essa prática, ok? Então, o primeiro fármaco, meninos, que nós vamos estudar é a adenosina, tá? O que é a adenosina? A adenosina é um antiarrítmico. Aqui eu tenho uma representação de uma imagem de um coração, estão vendo? Esse nosso coração, ele bate em uma frequência, né, um ritmo, uma velocidade, e tudo isso é controlado através de alguns impulsos elétricos que são liberados no músculo desse coração. O que significa uma arritmia? Uma arritmia é quando o coração ele está batendo, digamos assim, fora do ritmo, né? Quando há alguma alteração nessa condução elétrica. É isso que nós chamamos de arritmia. E a adenosina, ela é indicada para essas arritmias, como por exemplo,
ataque cardíaco supraventricular, tá? Então, a adenosina é um dos fármacos que vocês vão encontrar nas unidades de terapia intensiva, assim como outras enfermarias também, indicadas para esses processos de arritmia. Nós vamos encontrar a adenosina em uma solução injetável de 6 mg por 2 ml e ele pode ser administrado em via intravenosa direta, tá? Em tempos de injeção de 1 a 2 segundos em local o mais próximo possível do tronco do paciente, não podendo ser administrada nas veias das mãos ou dos pés. Então, a gente recomenda principalmente a administração em catéter venoso central, tá? Então, esse uso dessa solução é uma solução de uso direto. Vocês não vão colocar a adenosina em um frasco de 500 ml de solução fisiológica, tá? A adenosina ela é uma injeção feita na via intravenosa direta. Quais são as doses, né? Em geral, essas doses elas podem ser de 6 miligramas. Se o processo de arritmia continuar, pode ser feita mais 12 miligramas em 1 ou 2 minutos após a primeira dose. E repetir a dose de 12 miligramas se necessário. Essa parte de dosagem, meninos, é parte da prescrição médica. Mas vocês também devem saber a respeito principalmente das questões de superdosagem. Eu já vi muitos técnicos que têm uma experiência muito grande na área, um conhecimento muito grande nessa parte de farmacologia, técnicos se recusarem a fazer uma medicação por estar prescrita uma superdosagem, né? E isso é uma responsabilidade do profissional. Então, o médico ele vai lá e prescreve. Mas se você está vendo uma dose absurda daquele medicamento, você vai lá e faz. Então, se um medicamento que você sabe que tem que ser administrado 6 miligramas, o médico vai lá e prescreve 20 miligramas. Ah, o médico prescreveu, eu vou fazer? Não, né? Então, se você conhecer, por isso que eu digo, né? Eu tenho pavor daquelas pessoas que falam, badeco de médico, badeco não sei o que, eu falo negativo, né? Teve uma vez que estava começando a dar aula, né? Primeira turma. Aí eu perguntei, por que vocês estão fazendo curso técnico, né? Foi lá no CTA, inclusive. Aí a pessoa falou assim, eu tô fazendo porque é pra ser badeco de médico. Eu achei aquilo o maior absurdo da face da terra. Por quê, gente? Quando você conhece, quando você sabe o que você está fazendo, você não vai ser badeco de ninguém, né? Então, por exemplo, agora se o médico escreveu no papel, você vai lá e faz de olhos fechados, aí você está sendo badeco mesmo. Agora, quando você vai lá, lê o que está prescrito, questiona aquilo, né? Investiga se aquilo realmente tá certo, tá correto, aí você tá fazendo o seu papel, né? Nós não somos burros de carga para, né, sair carregando tudo de olhos fechados. Nós temos que questionar, nós temos que procurar o melhor para o nosso paciente, tá? Sempre. A adenosina ela causa algumas reações muito comuns, né? Então, logo quando o paciente recebe a administração de adenosina, nós podemos perceber algumas reações, como por exemplo, o rubor na face e a dificuldade para respirar, tá? Essa parte aqui, meninos, de reações mais comuns também é muito importante, tá? Porque muitas vezes, logo após que a gente administra um medicamento, a gente pode observar algumas alterações naquele paciente. E nós precisamos saber se aquelas reações, elas são ou não ligadas àqueles medicamentos. Então, se um paciente apresentar um rubor na face logo após o uso de adenosina, vou saber que esse rubor ele está ligado ao uso daquele medicamento. Então, por isso a importância de vocês reconhecerem quais são as reações adversas mais comuns. O amildarona também vai ter um funcionamento semelhante, tá? Ele também é um fármaco antiarrítmico e utilizado principalmente para arritmia ventricular. Então, lembram lá que nós temos, né, as duas
as cavidades, as 4 câmaras do nosso coração, nós temos os átrios e os ventrículos. A amiodarona, então, ela é indicada para a arritmia que acontece na região ventricular do nosso coração, tá, meninos? Então, a principal indicação da amiodarona é isso, para arritmias. O que é arritmia? Mudança, né, no padrão de liberação dos impulsos elétricos, de condução elétrica, da frequência e do ritmo cardíaco, tá bom? Quais são as principais doses da amiodarona? A amiodarona ela pode ser utilizada, ela é de uso oral, tá, meninos? A amiodarona, acredito até que vocês já tenham visto, já tenham administrado em algum paciente. A amiodarona, nós utilizamos uma dose de ataque de 800 a 1.600 miligramas por dia, sendo que essas doses elas podem ser divididas, tá? Ao longo do dia, durante 1 a 3 semanas, ou até que ocorra uma melhora dessa arritmia do paciente. Depois desse período, são utilizadas de 600 a 800 miligramas por dia durante um mês, sendo que você vai diminuindo, né, as doses conforme o paciente melhora, tá? Pode ser utilizada também em solução injetável. Então, nós temos frascos de 150 miligramas em 3 ml e são frascos utilizados em infusão intravenosa rápida, tá? Esse fármaco ele pode ser diluído em glicose a 5%. Fiquem atentos em relação a isso, tá? Uma observação muito grande que vocês têm que ter, meninos, é a respeito da diluição dos medicamentos. Nem todo medicamento pode ser diluído em solução fisiológica, em água destilada, tá? A amiodarona, por exemplo, é um fármaco que tem que ser diluído em glicose, tá? Vocês não vão diluir a amiodarona em solução fisiológica, tem que ser em glicose 5%, certo? E a velocidade de infusão dessa amiodarona é de 10 a 30 minutos. Então, vai ser uma administração que tem que ser diluída, né, na glicose. Você não vai fazer 3 ml em 30 minutos, né? Então, a amiodarona ela tem que ser diluída e a sua diluição ela precisa ocorrer em glicose 5%. Não se faz a amiodarona em solução fisiológica, tá? E o tempo de infusão tem que ser de 10 a 30 minutos. E aqui, meninos, esse tempo, né, de infusão de 10 a 30 minutos, vocês vão controlar justamente na bomba de infusão. Então, você vai lá, instala o equipo, instala o soro, né? E você vai colocar lá na máquina. Eu tenho 500 ml de solução, por exemplo, e eu quero que essa solução seja infundida em 5 horas. Aí você vai lá, coloca na máquina e ela vai calcular para você, tá? Então você vai colocar o volume da solução e o tempo com que você quer que ela corra. E nós também temos o uso da amiodarona de forma contínua, né? Aqui nós temos uma velocidade rápida, né, de 10 a 30 minutos, e nós também temos aqueles pacientes que vão fazer uso contínuo da medicação, certo? Lembram lá dos pacientes de vocês que estão lá nas enfermarias, que fazem uso da solução fisiológica, né, a todo curso, né, de 8 em 8 horas, mas que tem que ser de velocidade lenta para manter o acesso venoso pérvio, para manter o paciente hidratado, enfim. A mildarona ela também pode ser utilizada de forma contínua, tá? Então o paciente ele fica a todo momento fazendo o uso da mildarona, justamente para controlar essas arritmias de formas mais graves. Então ela vai ter um uso contínuo e novamente a gente tem a diluição da mildarona em glicose 5%, tá bom? Meninos, mais uma vez eu vou repetir para vocês, né, aos alunos que estão entrando depois. Professor, eu tenho que decorar, saber tintim por tintim disso daqui? Não. Tanto é porque você não vai conseguir, né, decorar tudo isso daqui, a diluição, enfim, a indicação.
vou dizer para vocês, ninguém sabe de tudo, né? De tudo isso aqui ninguém tem como saber. Mas o que eu recomendo? Façam uma caderneta, anotem esses medicamentos, né, para que vocês possam ter uma base, para que vocês possam ter uma noção de, de como que vocês vão realizar essas administrações, tá? Para que vocês possam consultar mesmo, principalmente agora, né, que vocês vão ser recém-formados, vão estar iniciando a prática. Vocês vão ter muita dificuldade, meninos. Todo mundo tem muita dificuldade em reconhecer um medicamento, em saber a sua indicação, sua diluição, a via de administração. Todo mundo tem muita dificuldade em relação a isso. Mas nunca façam aquilo que vocês têm dúvida. Então, se vocês não sabem como preparar o medicamento, deem uma olhadinha na bula, consultem a caderneta de vocês. Tem alguns aplicativos de celular também, que tem uma lista de medicamentos, tá? Que vocês podem estar fazendo uso. Enfim, mas vocês não vão conseguir saber de todas essas informações grudadas na cabeça de vocês. Não rola, né? Mas, assim, os principais você tem que saber. Nós temos também, meninos, o Ateplase, tá? O Ateplase, ele é um fibrinolítico utilizado no infarto agudo do miocárdio, também no tratamento de trombos. Então, digamos que o Ateplase, ele desfaz alguns trombos que podem surgir, né, que surgem no infarto agudo do miocárdio, na embolia pulmonar. Então, a Ateplase, ele vai desfazer esses trombos, tá? Eles podem ser utilizados também no tratamento do acidente vascular cerebral encefálico. O Ateplase nós precisamos ter muito cuidado na hora de administração também, meninos, porque como ele tem essa característica, né, de desfazer os trombos, de alterar a coagulação, o que o paciente vai ter? Um alto risco de sangramento, tá? Então nós temos algumas indicações muito claras de quem pode, de quem não pode receber Ateplase, em tanto a questão da idade, a questão de causas anteriores, de adoecimentos anteriores, enfim. Né? Então, são medicamentos que nós precisamos ter muito cuidado no momento de administração, principalmente por conta dos efeitos adversos a esses pacientes. Eu não sei se vocês lembram, meninos, mas vocês já tiveram aula de farmacologia, né? Vocês lembram da diferença de reconstituição e de diluição? Não é a mesma coisa, né? Você reconstituir um medicamento e você diluir um medicamento. Vocês lembram disso? Reconstituir um medicamento, meninos, é quando a gente tem. Lembram do frasco ampola? Frasco ampola, né? Aquele que tem um pozinho liofilizado lá dentro, que é o pozinho do medicamento. Para você administrar aquele medicamento, primeiro você tem que reconstituir. Você tem que transformar aquele pozinho que está dentro do frasco em líquido, certo? E para isso você faz o quê? Você coloca uma água para injeção, né? Uma água destilada dentro do frasquinho para reconstituir. Isso é reconstituição. Agora, quando você pega aquela solução que já está líquida e coloca, por exemplo, em uma solução fisiológica de 500 ml, aí você está diluindo, tá? Então, você está pegando um líquido e colocando em uma solução de maior volume para diluir. Então, a reconstituição, você está transformando aquele pó liofilizado em líquido e a diluição, você está pegando aquele líquido e acrescentando em uma solução líquida de maior volume. Essa é a diferença. O Ateplase, ele é um fármaco que vocês vão ter que reconstituir, tá? Então, ele é um fármaco que encontra-se em forma de poliofilizado. Para você reconstituir esse fármaco, você tem um volume certo de reconstituição. Então, por exemplo, para o fármaco que tem 10 miligramas, vocês vão colocar 10 ml.
Um frasco que tem 20 miligramas, vocês vão colocar 20 ml. Um frasco que tem 50 miligramas, vocês vão colocar 50 ml, tá? Então, vocês vão sempre obedecer, né, essa proporção, tá, meninos? E o que é que nós utilizamos para reconstituição? A água para injeção, tá? E aí, depois que você reconstitui, esse fármaco, então, ele tem que ser diluído. Você pegou o frasquinho lá, o frasco ampola, acrescentou 10 ml de água para injeção, esperou reconstituir, aspirou aquele medicamento e você vai ter que diluir aquele medicamento que você reconstituiu. Então, para diluir, vocês vão utilizar uma solução estéreo, né, de cloreto de sódio, soro fisiológico normal, para injeção até uma concentração mínima de 0,2 miligramas por ml, tá? A dose, então qual vai ser a dose que vai ser indicada de uso de ateplase? A dose ela vai depender muito do diagnóstico e do paciente, tá? E essa velocidade de infusão ela também vai ser variável, conforme o caso do adoecimento, conforme a condição do paciente. A atropina, meninos, é um fármaco também que acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Ele é um fármaco utilizado tanto para bradicardia. O que é a bradicardia? Quando a gente tem uma frequência cardíaca menor de 60, tá? Quando a gente tem uma bradicardia, ou então em casos de intoxicação por inseticidas também podem ser utilizadas a atropina. Então, você tá lá acompanhando o seu paciente, você viu que ele tá bradicárdico, que a frequência cardíaca do seu paciente está em 40. Né? Então, você vai lá, comunica ao médico e uma das indicações que ele pode realizar é o uso da atropina, tá? Vocês podem encontrar a atropina nas concentrações de 0,25 mg por ml, 0,5 mg por ml. Então, só um momento, gente. Espirrar. Não consegui. Então, a atropina, vocês podem encontrar ela em duas concentrações, né, de 0,25 mg por ml e 0,5 mg por ml. Então, vocês, sempre que vocês pegarem um frasco, meninos, consultem a concentração daquele frasco, tá? Ó, esse frasco tem tantos miligramas por ml. Porque às vezes o médico ele vai lá e prescreve, por exemplo, se o médico foi lá e prescreveu 0,5 miligrama para aquele paciente, foi a prescrição do médico, 0,5 miligrama. Se você tiver esse primeiro frasco, você vai precisar aspirar 2 ml, né? Porque eu tenho 0,25 miligrama em 1 ml. Então, eu vou precisar aspirar 2 ml. Mas se eu tiver o frasco de 0,5 miligrama por 1 ml, eu vou precisar aspirar somente 1 ml, tá? Então, sempre consultem a concentração do medicamento que vocês estão administrando. Não confiem somente no ml, no volume, que como a gente está vendo aqui, pode variar muito, tá? Essa atropina, então, nessas concentrações, podem ser utilizadas em via subcutânea, tá? Então, você pode fazer a pinça no tecido adiposo e realizar a administração desse medicamento, ou então pode ser administrado em via intramuscular. Nos adultos são indicadas as nádegas, porque tem que ser o intramuscular profundo, né? Então, você não pode fazer no braço, tá? Tem que ser profundo. Então, indicação preferencial dos adultos nas nádegas e nas crianças na face lateral da coxa. Essa atropina ela também pode ser feita na via intravenosa direta por pelo menos 1 minuto, tá? A administração intravenosa mais lenta pode causar uma diminuição da frequência cardíaca. Então, se você fizer uma administração mais lenta, né, da atropina, você pode causar uma bradicardia nesse paciente. Quais são as doses, meninos? As doses podem ser de 0,4 a 4 miligramas. Também depende do diagnóstico
e do paciente, tá bom? Vocês estão conseguindo entender, meninos, alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo, então vamos seguir, tá? Aqui nós temos, meninos, o bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, ele vai ser indicado para casos de acidose metabólica. O que significa isso? Trouxe essa imagenzinha aqui para representar, tá? O nosso sangue, ele tem uma variação de pH. O nosso sangue, ele pode ficar entre 7,35 e 7,35 e 7,45. Essa é a variação normal do nosso pH. Quando o pH ele está abaixo de 7,35, então quando ele tiver de 6,8 a 7,34, por exemplo, nós caracterizamos como uma acidose metabólica, tá? Se ele tiver acima de 7,45 até 8, então nós temos uma alcalose metabólica. Então, quando o paciente está com esse pH abaixo de 7,35, pode ser prescrito pelo médico o bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, que é um alcalinizante, tá? Também pode ser utilizado para casos de insuficiência circulatória, parada cardíaca. Então, vocês vão observar muito o uso do bicarbonato de sódio em paradas cardíacas, tá? Porque quando o paciente ele tá em parada, quando o coração para de bater, né, é muito comum o paciente entrar em acidose metabólica. Então, um dos fármacos utilizados durante a parada cardíaca é o bicarbonato de sódio. Lembram daquele exame que eu falei para vocês na nossa última aula, da gasometria arterial, que é uma coleta que a gente faz do sangue arterial, né? Uma coleta que essa coleta somente o enfermeiro pode fazer, tá? O técnico não faz. Uma coleta do sangue arterial do paciente e faz a leitura desse sangue. Através dessa coleta, a gente consegue saber o pH do sangue daquele paciente. Então, a gente consegue saber se o pH está normal, se está ácido ou se está alcalino, tá bom? Aí, aqui nós temos algumas concentrações do bicarbonato de sódio, em 3%, 5%, 7,5%, 8,4%, 10%. Então, também reafirma a importância de vocês estarem acompanhando a concentração desses medicamentos que vocês estão administrando. Então, esse bicarbonato ele pode ser feito na via intravenosa direta, tá? Então, por exemplo, o paciente está lá em parada cardíaca. O médico pediu para você fazer 2 ampolas de 3%, né? Então, você vai lá, aspira as 2 ampolas de 3% e faz na via direta. Você não dilui esse bicarbonato, tá? Ele é feito na via intravenosa direta. Ou então, ele pode ser feito na via intravenosa lenta, na infusão intravenosa. Para isso, vocês podem diluir o bicarbonato, tá? Qual vai ser a diluição do bicarbonato? Vocês podem diluir em água estéril para injeção, em cloreto de sódio ou glicose, tá? Quais as doses, né? Depende muito da causa do paciente, né? Da causa da doença, do nível de acidose. Então, se tiver uma acidose muito grave, né? Se tiver uma acidose em 7, então esse paciente, consequentemente, vai precisar de mais bicarbonato, né? É um paciente que está com 7,32, então é um paciente que está no início de uma acidose, então ele vai precisar de uma menor quantidade de bicarbonato, tá bom? Então essa prescrição é muito a cargo médico. Clopidogrel também é um fármaco que nós utilizamos muito nas UTIs e nas enfermarias em geral, algumas pessoas até mesmo tomam em casa, né, o clopidogrel.
Acredito que vocês já tenham acompanhado. Mas o clopidogrel, ele é um fármaco antitrombótico, perdão. Então, ele inibe a formação de trombos, tá? Ele inibe a formação de trombos, a agregação plaquetária. Então, o paciente que faz uso de clopidogrel, ele tem um alto risco de sangramento também. Então, a gente tem que ficar sempre atento a esse risco. E ele pode ser indicado para acidente vascular encefálico, para infarto agudo do miocárdio, tá? Para pacientes com aterosclerose, acidente vascular cerebral recente, doença arterial periférica, né? Trombose venosa profunda. Enfim, são algumas indicações do uso do clopidogrel. Ele é um fármaco de uso oral, então ele é uma pílula, um comprimido. Ah, professora, eu tenho um paciente que precisa fazer uso do clopidogrel, mas ele não tá se alimentando, ele não consegue deglutir. O que a gente pode fazer? Você vai ter que macerar, né, esse medicamento, ter que reconstituir ele em água, né, em alguma solução, e administrar através da sonda que aquele paciente está usando, tá? Então, esses pacientes que são de uso oral, eles precisam ser preparados para serem administrados através da sonda do paciente. Quais são as doses de tratamento? São indicados para os adultos doses de 75 miligramas em dose única diária. Então, o paciente ele toma só um comprimido por dia, tá? Em idosos, estabelece-se as mesmas doses, tá? Que nos adultos. A dexametasona é um anti-inflamatório, tá? Um imunossupressor, um antialérgico. São utilizadas doses que variam entre 0,75 e 8 miligramas e são divididos em 2 ou 4 doses. Podem ser administrados em via intramuscular ou via intravenosa. O produto ele pode ser retirado diretamente do frasco ampola para aplicação sem necessidade de mistura ou diluição. Se preferir, ele pode ser adicionado a uma solução fisiológica ou glicosada. Então, ele pode ser feito uma infusão direta, então você retira aquele medicamento do frasco, ou ele pode ser diluído. Essa questão, meninos, ela também depende muito da prescrição médica, tá? Da indicação do uso daquele produto, enfim. A dose de tratamento ela pode variar, né, entre 0,5 mg a 20 mg por dia e depende da doença específica que está sendo tratada, tá? Então, a dexametasona, na verdade, ela vai depender, ela pode ser utilizada tanto para fins anti-inflamatórios, né, como para doenças autoimunes, por exemplo, onde a gente precisa rebaixar, né, a atuação do sistema imunológico. Então, essa parte de doses, de duração de tratamento, de infusão, de diluição, vai depender muito do caso do paciente, da necessidade na qual ele se encontra, certo? O diazepam também é um fármaco muito utilizado, né? O diazepam a gente utiliza muito em casa mesmo, pacientes que fazem uso de diazepam, nas enfermarias, mas também é um fármaco que nós utilizamos na UTI, certo? Ele é um fármaco da classe dos ansiolíticos, então ele é caracterizado como um fármaco para tratamento da ansiedade, né? E um fármaco anticonvulsivante, utilizado no tratamento das convulsões. Então, ele pode ser indicado para tratamento de ansiedade, né? A gente encontra muitos pacientes, aqueles que estão lúcidos, orientados na UTI, esses pacientes muitas vezes têm crises de ansiedade, né? Devido àquela situação, devido à internação, enfim. Crises convulsivas, o paciente entrou em crise convulsiva, utiliza-se diazepam. Estado epiléptico, sedação antes de exames ou procedimentos médicos, né? Então, você precisa que o paciente fique calmo durante algum procedimento, pode ser administrado o diazepam. O diazepam, ele pode ter uso oral, né? Então, essas doses do uso oral, elas podem variar de 2 a 10 miligramas, que podem ser administradas de 2 a 4 vezes
por dia para esses pacientes. Ou, que nós utilizamos muito no hospital, a solução de uso injetável. Só pode ser utilizada, meninos, a administração intramuscular quando a via intravenosa não for possível. Então, por exemplo, você está lá com um paciente que está convulsionando. Você não tem como utilizar o acesso daquele paciente, né? Ele está convulsionando, ele está tendo movimentos musculares involuntários. Então, como que você vai administrar na via intravenosa desse paciente? Muito difícil. Então, nesses casos de convulsão, a via preferencial de uso do diazepam é a via muscular, tá? Após a administração injetável, o paciente ele deve permanecer em observação por 3 a 8 horas, em um tempo definido em função da resposta clínica e da velocidade de recuperação. Então, quando o paciente ele faz uso do diazepam, ele tem que ficar em observação por um longo período, principalmente por conta das reações adversas que podem surgir a partir do uso desses fármacos. A administração intravenosa, se ela for feita de forma muito rápida, pode haver, por exemplo, a queda de pressão, a diminuição dos batimentos cardíacos ou parada cardíaco-respiratória, né? Então, essa administração ela precisa ser feita de uma forma lenta, tranquila. Ele não pode ser um fármaco administrado de forma muito rápida, por causa dos seus efeitos adversos. Então, um fármaco, né, que é utilizado por via intramuscular, como vocês já sabem, não é um fármaco, você não dilui um fármaco que você vai aplicar em via intramuscular, em via subcutânea, você não dilui um fármaco assim, né? Então, você só vai lá aspirar o diazepam e administrar no braço do paciente. Agora, se for uma diluição, o diazepam na via intravenosa direta, vocês também não vão diluir, tá? Ele vai ser utilizado em bolos. Mas essa velocidade, meninos, ela tem que ser uma velocidade tranquila, tá? Não pode ser uma velocidade muito rápida, porque como a gente viu, pode causar muitos efeitos adversos, né? Se você administrar o diazepam de uma forma muito rápida. Então, você tem que ir lá fazendo lentamente na seringa, tá? A dobutamina, meninos, é um fármaco que, quando vocês forem trabalhar na UTI, vocês vão observar muito o uso desse fármaco, tá? Nos pacientes que lá estão internados. A dobutamina é um vasopressor, então ela atua aumentando a pressão dos vasos sanguíneos e também é um estimulante cardíaco, tá? Então, é muito indicado, principalmente para pacientes que têm insuficiência cardíaca, tá? Então, quando o coração do paciente não está batendo de forma suficiente, né, da forma necessária, pode ser indicado o uso de dobutamina para esses pacientes. Como que é feita essa administração? A administração da dobutamina, isso aqui é muito, muito importante, tá, meninos? A administração da dobutamina só pode ser feita em uma veia de grosso calibre, tá? Ou diretamente na circulação central. Então, se for um acesso periférico muito frágil nas mãos e nos pés, não é indicado, tá? Tem que ser veias de grande calibre, de preferência na circulação central. Então, muitas vezes o paciente pode ficar fazendo uso em uma veia de grande calibre periférica só enquanto, por exemplo, passa-se um acesso venoso central. Mas o indicado preferencial é o acesso venoso central. Durante a administração desse medicamento, não há necessidade de proteção à luz, então ele não é um fármaco fotossensível, tá? E aqui, meninos, a dobutamina, ela tem que ser administrada em bomba de infusão, tá? Então, dobutamina tem que ser colocada em bomba de infusão, porque vocês precisam ter um controle muito rigoroso da velocidade de infusão desse medicamento, tá? Dobutamina tem que ser feita em bomba de infusão. E aqui, vocês vão encontrar a dobutamina em solução de 250 mg por 20 ml,
tá? Então, são frascos bem grandes de dobutamina e ele pode ser diluído em algumas soluções, como, por exemplo, cloreto de sódio e glicose, tá? Em volumes de 250, 500 ou 1000 ml. Sendo que não pode se ultrapassar essa concentração de 500 microgramas por ml. 5 miligramas por ml, tá? Então, essa solução que vocês vão administrar, ela não pode ser maior que 5 miligramas por ml. Então, você tem que diluir bastante esse medicamento antes de administrar. Qual a aparência da solução que vocês vão diluir? Tem que ser uma aparência incolor, tá? Incolor. Então, nós vamos fazer a dobutamina, nós vamos administrar ela em uma infusão intravenosa, certo? Os adultos, né, como um estimulante cardíaco, a dose usual é uma velocidade de 2,5 a 10 microgramas por quilo, e em crianças essa velocidade pode ser de 5 a 20 microgramas por quilo do peso corporal. E, por último, para finalizar a nossa aula de hoje, né, para que vocês não saia fumacinha da cabeça de vocês, a dopamina também é um fármaco vasopressor, né? Então a dopamina ela vai aumentar, né, a pressão dos vasos cardíacos, também atua como um estimulante cardíaco. Ela pode ser preparada em soluções de cloreto de sódio e de glicose em volumes de 250 a 500 ml. Tá, meninos? Então, a dopamina e a dobutamina, elas vão ter funções, né, semelhantes e parecidas. Tá, galerinha? Então, por hoje, né, nós estamos finalizando a nossa aula, mas amanhã nós vamos dar continuidade aos demais medicamentos que são utilizados na UTI. Então, eu peço, esses medicamentos vocês também já acompanharam no vídeo, que eu pedi para que vocês assistissem ontem, lembra? Aquele vídeo de ontem, ele apresenta bastante as reações adversas dos medicamentos, né? Quais são as principais reações que são identificadas naqueles medicamentos. Então, amanhã a gente vai finalizar, tá? Essa parte de medicamentos e a gente vai ver também cuidados pós-morte. Quais são os cuidados de enfermagem pós-morte? Em relação à nossa prova, Sirlene, eu vou enviar a prova de vocês na sexta-feira, tá? Eu vou enviar a prova de vocês na sexta-feira. Vocês terão todo o final de semana para assistir às aulas, consultar o material. E eu vou aceitar a prova até segunda-feira de manhã, tá? Então, segunda-feira de manhãzinha é o último período para receber essa prova, até porque vocês vão ter todo o final de semana para resolver, tá? Sexta-feira não tem aula, né? Então eu vou enviar a prova para vocês na sexta e aí vocês já têm o tempo da nossa aula para resolver a prova, tá? Prova simples, não tá difícil. E amanhã, então, é a nossa última aula teórica, tá? Amanhã a gente finaliza essa parte dos medicamentos e de cuidados pós-morte, tá? Peço para que vocês façam uma leitura cuidadosa e carinhosa nesse material que eu já enviei para vocês, justamente para que vocês possam ir se acostumando mais com o nome dos medicamentos, com as suas indicações de tratamento, enfim, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então tá, meninos, boa noite, tá? Eu aguardo vocês amanhã aqui. Até mais.